filho do presidente Lula traz uma série de impactos, como eu acabei de dizer, agora na política nacional, na corrida eleitoral. E para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto, o Contexto recebe agora o cientista político Guilherme Favetti. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo. Já começo perguntando quais desses acontecimentos de ontem são os mais impactantes e o que pode acontecer. Já começo perguntando o que pode acontecer nessa corrida eleitoral, tanto para o presidente Lula quanto para Flávio Bolsonaro, do que aconteceu ontem e do que pode ocorrer aí com a quebra dos sigilos bancário, fiscal e até telemático que estão pedindo agora do Lulinha. Muito bom dia, já é boa tarde? Não, muito bom dia. O que podemos esperar de tudo isso aí nessa corrida eleitoral? Bom dia, Neila, bom dia, Felipe, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês de volta. Um dia quente ontem tivemos na CPMI, né? Essa convocação de Lulinha teve antes uma questão polêmica regimental, na questão do acordo, né, da votação, de houve ou não aprovação formal para a convocação dele. A base governista diz que não tinham os votos necessários, que tinham 14 votos contrários dentro de um quórum de 21. A presidência da comissão diz que o quórum era 31 e, portanto, mesmo que se contassem os 14 votos, não estaria aprovada a rejeição, né, não teria sido rejeitada, então dia quente. E para esse ano, desde 2018, a gente vem observando que as eleições, a gente não chama mais nem de polarizadas, elas são eleições calcificadas, elas são eleições de rejeição. A gente vê Lula, desde 2018, com Haddad e Lula 22, etc., com basicamente um terço do eleitorado. Aí a gente tem o outro terço do eleitorado de direita e bolsonaristas, né? Um terço esquerda e lulistas, outro terço direita e bolsonaristas, e a gente tem um terço alheio. Dentre o terço alheio, a gente tem 20% registrado de abstenções. Então a gente está trabalhando aí com um universo de 10% de votos a serem capturados nessa corrida eleitoral. E, obviamente, o fato de ontem, a convocação de Lulinha, que o nome já diz, né, o nome chama, o nome atrai, é um tiro para o governo e especialmente para o Lula, já que é o filho dele, que carrega o nome dele, e esse assunto pode ser carregado até as eleições. Né? A gente vai ter essas discussões, como o próprio Felipe falou, a gente está falando desse assunto hoje. E isso, para uma eleição de erro zero, é uma eleição de quem errar menos, vai levar, elas estão muito acirradas, a gente vê os números de Flávio subindo, já esperávamos isso, por conta dessa calcificação. Então, a gente vê como um prejuízo enorme para o governo essa convocação de Lulinha, não necessariamente pelo que pode ter das quebras de sigilo e etc., mas pelo fato de levantar esse assunto novamente de corrupção e desvio de recursos e envolvimentos com verbas milionárias num governo, num assunto que para o Lula é muito caro. Desde mensalão, depois tivemos Lava Jato e etc. Então esse é um governo é uma pauta muito sensível para o governo, que estava praticamente esquecida. A gente tinha uma discussão ali parcial, a gente teve alguns apontamentos, mas agora ela volta com tudo. Quando você traz Lulinha para a cena, volta com tudo. Então é um prejuízo muito grande para o governo e Flávio e a direita vai saber muito bem aproveitar disso nas mídias sociais e nas publicações. Deixa eu aproveitar, colocar o Felipe na nossa conversa. Felipe, por favor, sua pergunta para o Dr. Guilherme Favetti. Guilherme, primeiro, bom dia, prazer estar com você falando sobre o cenário político eleitoral no Brasil, né, que é realmente muito incerto, né? Ano passado eu via o Lula como franco favorito, apesar de saber, né, que pela polarização, né, era muito difícil não ser no final do segundo turno uma confluência ali, uma confusão e praticamente dois empatados. Né? A polarização gera esse tipo de situação. Você vê a possibilidade de Porque eleição polarizada também tem uma questão, né? Que é a questão da rejeição alta dos dois candidatos. Né? Você vê a possibilidade de surgir, né, mesmo tendo esse 10% de pessoas que estão indecisas do voto, né? Mas tem pessoas que estão votando no Lula de forma triste, assim como no Flávio Bolsonaro de forma triste também. Você vê a condição de surgir uma terceira via, né, na situação toda do processo eleitoral no Brasil? Perfeito, sua análise está perfeita. É uma eleição de rejeições, como a gente disse, e o cenário da nossa casa de análise para uma terceira via hoje é praticamente inexistente.
né? Na verdade, desde 2018, na verdade, se a gente pegar desde as eleições PT-PSDB, a terceira via sempre representou o mínimo, né? A gente teve o histórico 2002, 2006, 2010, 2014, era sempre PT-PSDB. Com o debacle do PSDB ali 2016, 17, Lava Jato, e o surgimento de Bolsonaro em 2017, 18, seguiu esse rumo. É uma eleição de rejeições. A gente tem uma rejeição do presidente Lula muito alta. O histórico mostra que presidentes com 40%, 41% bater assim. Conseguimos restabelecer com o Dr. Favete? Agora sim. Pode continuar seu raciocínio, Favete, por favor. Então, essa eleição de rejeições, a gente não vê como possível o ingresso de uma terceira via nesse momento eleitoral. Vai ser decidido basicamente em quem errar menos dentre esses dois candidatos que seguramente não são talvez os favoritos dessa maioria que eles carregam. Desse terço que eu disse que vai votar em Lula e esse terço que vai votar em Flávio, não necessariamente são os preferidos deles. Eu tenho dados aqui que 16% dos eleitores de Lula são lulistas e 14% são de esquerda. Para Flávio, os dados são, a gente tem algo aproximadamente de 13% a 14% de bolsonaristas e algo em torno de 20% de eleitores de direita, que vão votar em Flávio pelo nome, porque carregam, mas na verdade não é porque vão votar em Flávio, é porque não vão votar em Lula. Então é uma eleição de rejeições, e esse ponto praticamente exclui a possibilidade de uma terceira via nesse cenário eleitoral. Favete, falando em procedimentos, a gente está dizendo aqui que os deputados e senadores estão buscando alguns caminhos. Primeiro, a CPMI, para investigar o Lulinha e a quebra de sigilo de outras pessoas também, outros requerimentos. Estamos falando também aí da investigação no Supremo Tribunal Federal com a relatoria aí do André Mendonça, que também já determinou a quebra do sigilo do Lulinha. E agora esses 47 deputados que estão buscando também a quebra do sigilo e trazer o Lulinha de volta aí da Espanha para cá, com esse pedido para o Ministério Público. Como funciona isso agora? Porque é muito fácil falar, os deputados vão fazer isso, vão pedir aquilo, vão fazer aquilo ali. Qual é o resultado disso, de concreto? O que eles vão conseguir? Isso tudo é muito demorado, a gente consegue ter algum resultado disso durante a campanha eleitoral ou antes das eleições? Qual é a parte procedimental mesmo? O que a gente vai conseguir ter de concreto? Porque a gente só fala em abstrato, né? Pediram, vão pedir, vão conseguir. E o resultado disso? Perfeito. A gente precisa olhar nesses dois cenários, Supremo Tribunal Federal, onde ocorre uma investigação criminal, jurídica, estritamente jurídica, onde a política fica de fora, e a arena do parlamento. A CPI, ela, muito embora siga procedimento, siga uma legislação no procedimento, ela é uma esfera política. Então, a CPMI, o papel da CPMI... Bom, perdemos o contato, mais uma vez com o Favete, a gente vai tentar restabelecer, porque ele estava explicando para a gente as diferenças aí entre esses três órgãos que eu estava questionando, quais seriam os resultados concretos que a gente vai ter desses pedidos de parlamentares, né, Felipe? Porque a gente vê pedido, mas a gente quer conclusão. Para quem está nos assistindo, entender como funciona, porque eu entendo, o Felipe entende, quem faz esse tipo de análise entende qual é a conclusão, como é que isso vai se depreender daqui para frente. Mas quem está em casa precisa entender o prazo disso, né? Precisa entender, Felipe, se esse pedido aqui dos 47 deputados, se isso é uma coisa rápida, se isso vai se resolver, se o Procurador-Geral da República é quem vai resolver, se o Ministério Público precisa passar isso para frente para um Supremo Tribunal Federal, por exemplo, por ter foro privilegiado ou não ter foro privilegiado, se isso a gente consegue ter um resultado disso antes do período eleitoral ou na campanha eleitoral. Então é isso que é interessante a gente discutir. Porque ano eleitoral, muito provavelmente, todos esses pedidos são baseados para que isso seja discutido para derrubar uma ou outra campanha. É aquilo que o Favete disse, é uma campanha de rejeição. Muitas vezes a gente não tem um candidato, mas a gente vota no outro para não ter que votar naquele primeiro, né? Exatamente. Agora você colocou um ponto aí que eu acho importante a gente dar uma esclarecida, né?
o processo judicial tem suas fases, né? Tem seus momentos, tem seus atos, né, processuais. E quando você sabe que tem um processo de inquérito, né, aberto no Supremo Tribunal Federal, que está investigando o crime do INSS, e nesse inquérito do INSS, o Lulinha está sendo investigado, inclusive a Polícia Federal requereu, né, ao André Mendonça a quebra do sigilo bancário e fiscal e foi concedido, né? Ou seja, a Polícia Federal vai se debruçar nos próximos dias a todo o documento fiscal, todo o documento bancário, né, do Lulinha, né? E quando você vê, isso é uma fase do processo judicial, quando você vê os parlamentares da oposição se juntarem, 47 deputados, e entrarem com pedido à Procuradoria-Geral da República para prender preventivamente o Lulinha, isso, na minha opinião, Neila, sob o aspecto jurídico, né, não tem nenhum tipo de efetividade, né? É muito mais para gerar conteúdo de notícia, né, para gerar narrativa política, do que efetivamente querer e concluir e gerar a prisão do Lulinha, né? Com toda certeza, a PGR, né, vai esperar a investigação da Polícia Federal chegar ao fim, ou então estar mais adiantada, vai esperar a própria Polícia Federal, se for o caso, requerer a prisão preventiva do Lulinha para decidir. Então, a petição dos 47 deputados federais não serve para absolutamente nada. Serve apenas para gerar, né, conteúdo político, narrativa política. Então, na minha concepção, a PGR vai arquivar esse pedido dos 47 deputados. Mas estamos falando desses 57 deputados e do pedido que fizeram. Ou seja, politicamente e jornalisticamente, atingiu o seu fim. Pavete, a gente tem uma finalidade jornalística, né? Eles conseguiram ser ouvidos, mas isso vai ter uma finalidade política ou isso vai ter uma finalidade jurídica? Nele eu concordo com o Felipe, eu acho que o destino desse pedido na PGR, pelo menos nesse momento que estamos, né, uma investigação embrionária no âmbito do Supremo Tribunal Federal é o arquivamento. Porém, isso é um ativo de um preço inestimável na mão de uma oposição que faz barulho, que grita, que tem acesso às mídias sociais, que é capilarizada nas redes sociais. Então, o assunto Lulinha, com a quebra de um sigilo bancário e fiscal e outras medidas que podem vir a ser tomadas no âmbito da CPMI, que, como eu disse, é um âmbito político-jurídico, ele segue procedimentos, mas segue um rito político, não precisa necessariamente seguir estritamente as normas de um processo penal, de uma investigação, como segue no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse ativo na mão de uma artilharia como a direita tem, é um ativo de valor inestimável. Bom, agora a gente precisa aguardar para ver quais são esses caminhos. Agora, doutor Favete, chegando isso no judiciário, isso pode prejudicar uma campanha, um candidato? Eu vou falar do presidente Lula, e aí eu vou citar um exemplo que aconteceu há pouco, que foi o exemplo do desfile da escola de samba. Um ato específico como esse, isso pode prejudicar a própria candidatura à presidência da República? Eu nem falo prejudicar a campanha, a candidatura mesmo em si, isso pode prejudicar a candidatura à presidência da República? Ela pode sequer acontecer? Neila, eu não acredito muito nisso neste momento. Tá? A gente, obviamente, com essas provas que vão vir aos autos no âmbito da CPMI e também do Poder Judiciário, é um novelo que o Judiciário vai desenrolar para entender até onde vai. Mas nesse momento, no dia 27 de fevereiro, eu digo que não teria impacto em relação à campanha, à candidatura de Lula. Até a data das inscrições, a gente vai ver como vai acontecer, o que vai se desenrolar, mas a princípio não. Essa vai ser uma campanha, obviamente, tem um impacto, vai ser uma campanha de erro zero para os dois lados. O Flávio também tem seus percalços, já passou por isso. A gente vai lembrar que em 2018, na campanha do pai dele, teve a questão das rachadinhas, das lojas de chocolate, etc. Então isso influenciou na campanha do pai. Era um cenário bastante até parecido com o de agora. Mas, em 2018, o Bolsonaro era o incumbente, né? Era o novo, era a pessoa a derrubar o governo posto. Então a gente acredita que vai dar ruído, mas não para retirar uma candidatura do Lula nesse momento, acredito que não. Felipe, para a gente finalizar, você tem alguma pergunta para o Favete?
Eu tenho uma pergunta para o Favete. Eu queria que o Favete analisasse, né, sobre o aspecto político, né? Figuras como, por exemplo, o Haddad, né? Qual que você acha que vai ser o papel do Haddad na reeleição do presidente Lula? Você acha que o Haddad vai disputar o governo do estado de São Paulo porque não tem outra alternativa? O Lula não tem outra alternativa, né? O Haddad não quer? Ou vai ter outro voo? E aí eu queria fazer um processo assim, de elucubração, né? Você vê a possibilidade do Lula, nesse momento, desistir da candidatura para a reeleição? Ou você acha que isso já está definido e ele vai seguir o caminho da reeleição mesmo? Vamos lá, Felipe. Em relação à primeira pergunta, o Lula quer muito ele já expôs isso várias vezes, ele quer muito que o Haddad vá para a campanha de São Paulo, talvez não para apresentar uma campanha competitiva, porque os números de Tarcísio são muito altos no estado, mas para palanque. O Lula precisa de um palanque no estado, porque ele sabe que essa tríade, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são imprescindíveis para qualquer eleição presidencial. Então, é por isso que Lula insiste em Haddad ir para São Paulo e fazer sua campanha. O Haddad é uma pessoa articulada, ele é da esquerda light, né, como falam. Ele é uma pessoa que navega na Faria Lima, que é ouvido, pelo menos, pela Faria Lima. Então, o papel do Haddad em São Paulo é basicamente angariar votos para Lula e para a chapa como um todo no estado de São Paulo, tal qual Minas Gerais. É imprescindível. A gente não tem na história um presidente que perdeu em Minas e foi eleito, né? Então, é muito importante esses cenários eleitorais para uma eleição para presidente. E, reiterando, hoje, no dia de hoje, eu não vejo Lula desistindo de uma candidatura, seja por conta de Lulinha, seja pelos números caindo. Eu acho que ainda tem muito campo pela frente, né? A gente vai iniciar na campanha logo. Eu acho que o governo ainda não virou sua artilharia para Flávio da forma como tem capacidade de fazer, e a gente deve ver aí nas próximas semanas ou talvez meses uma campanha bastante sangrenta. Seguimos acompanhando, é aquilo que dissemos ontem, né? Cada dia é uma nuvem específica. Um dia uma nuvem sai, outro dia uma nuvem entra. Até abril muita coisa vai acontecer quando acontece a descompatibilização. Seguimos até lá acompanhando. Favete, obrigada mais uma vez pela gentileza de falar conosco, as explicações aqui para mim, para o Felipe e para a nossa audiência. Obrigado, Neila, obrigado, Felipe, sempre um prazer estar com vocês. Até a próxima.